quando eu fiz a primeira prova do IELTS, eu fui do meu jeito. Então, assim, eu fui com conhecimento que eu achei que era um bate-papo, era uma conversa boba. Uhum. E aí eu caí do cavalo. Tirei 6. Eu falei, minha gente do céu, quando é que eu vou conseguir tirar essa nota? Impossível, né? Se eu tirar 7, já tô pulando. Ter tirado 6, Uhum. 6,5 já era um avanço grande. 7 era meu objetivo. E quando eu vi lá 7,5, eu falei, meu Deus, o que aconteceu aqui? E eu sabia inglês. Então, o que eu não sabia era colocar o meu conhecimento na técnica do IELTS. Bem-vindos ao Papo Faixa Preta, uma entrevista com alunos do MC que atingiram mais que a nota 7 no teste do IELTS. Hoje eu vou ter o prazer de conversar com a Angélica, ela que foi aluna do MC e se preparou comigo até atingir a nota que ela queria no teste do IELTS. Na verdade, ela foi além, atingindo lá as notas de faixa preta. E aí a gente vai bater um papo com ela para saber mais sobre a preparação dela, como que foi, e você vai ter a chance de ouvir da boca de um faixa preta todos os detalhes de como fazer essa preparação. Vou só esperar ela chegar aqui e entrar para que a gente possa conversar. Oi. Boa noite, primeiramente. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tô bem, e você? Tô bem, graças a Deus. Quanto tempo, né, já que a gente não Depois de brigar conversa? com o computador, pois é. O que é que você vai arrumar aí? Não, pra fechar a porta, porque meu noivo tá estudando também, então, Muito pra bem, não muito bem. ficar os áudios chocando. Tá. Agora sim, muito bem, Angélica. Para você que está chegando aqui agora, que não sabe o que está acontecendo, a gente estava tentando entrar aqui na live e agora sim conseguimos. Bem-vindo ao Papo Faixa Preta, uma entrevista com alunos do MC que atingiram mais que a nota 7 no teste do IELTS. Esta é a Angélica. Boa noite, Angélica. Prazer, boa noite, pessoal. Muito bem. Antes da gente começar a nossa conversa, eu preciso já fazer aquela pergunta qualificadora. Angélica, qual foi a sua maior nota no teste do IELTS? Eu tirei 8,5 no listening, já tirei 9 no reading e 7,5 no speaking. Olha aí, isso aí é a famosa, olha que talvez, eu acho que vai ser isso aqui que eu vou implementar. É o famoso faixa preta de terceiro grau. Nas 3 skills você tirou a faixa preta. Falta o writing ali, mas já é qualificadíssimo como faixa preta. Muito bem. E aí agora a gente vai bater um papo aqui sobre a sua preparação. Primeiro, pra gente começar, como que você me conheceu? Conta aí pra mim. Enfim, meu noivo tá nesse plano Canadá há mais tempo do que eu. E aí eu tava na aula com Janete, de francês. Olha só. Eu não sei, tem muito tempo. Eu tava começando o francês. E aí ele condenou meu juiz. Eu disse, não, vá pro inglês, vai pro inglês. E aí ele me indicou você. Ah, então E ele que aí me acompanhava. ele te acompanhava, porque ele via o perfil de Lúcia há muito tempo, enfim. E aí eu comecei a assistir, sem pretensão nenhuma, as suas lives. Então eu assistia muito suas lives e vi que você pegou uma aluna toda semana para treinar ela. Não sei se você lembra dela. Foi a Débora. E eu fiquei impressionada com a evolução dela. Porque eu falei, meu Deus do céu, como essa menina evoluiu. Porque como eu fazia francês, então assim, meu inglês era só no básico mesmo. Eu achava que eu conseguiria fazer o IELTS sem nenhum treinamento. E aí eu só vi a evolução dela no seu speaking, na sua live. Aí, quando eu fiz a primeira prova do IELTS, eu fui do meu jeito. Então, assim, eu fui com conhecimento que eu achei que era um bate-papo, era uma conversa boba. E aí eu caí do cavalo. Como que foi? Conta mais um pouquinho aí dessa experiência pra gente. Então, eu fiquei super nervosa. Eu acho que faz parte ficar nervoso, né, da prova. Você vivia falando pra gente, e acho que ainda fala, que vai com medo mesmo, né? Vai com medo mesmo. E assim, foi muito incentivo seu, que eu tive demais, eternamente grata, porque eu fui com medo pra prova, porque a primeira prova foi um trauma pra mim enorme. Essa primeira prova, você fala, foi antes de preparar? Antes de preparar. Ai, como é que foi essa prova? Então, eu cheguei lá achando que ia ser uma conversação e que eu iria falar 2 minutos para conversar. Na época, eu até tinha colegas que moravam em outro país.
Então eu acordava às 5 da manhã para conversar. Olha só. Mas assim, eu só segui o livro do IELTS, que era aquele livro que eles davam. Vi alguns tipos de resposta. E achei que era decorar as respostas, assim, os temas mais ou menos que iriam cair, decorar algumas palavras, e que na hora ia dar tudo certo. E aí, como é que foi lá na hora? Não foi assim. Não foi certo. Chegando na hora da prova, eu tremia que nem vara verde. Não sabia o que falar direito. Acabou que na primeira parte da prova eu falei muito. Eu gastei todas as minhas cartas na primeira fase. Então, assim, eu falei demais. Gastei vocabulário que eu tinha decorado. Gastei expressões verbais também. E aí, tentei jogar tudo logo pro examinador. Tipo assim, eu já sei. Já mostrar de cara. Aí quando foi na segunda parte, que tem um tempo, eu já fiquei nervosa. Falei, vixe Maria, agora lá vem, né? Tem que falar aqui por 2 minutos, porque eu não tinha prática ainda de falar por tanto tempo sem parar. E aí, óbvio que eu fiquei uns tempos, algumas horas em branco, assim, tipo, o que é que eu vou falar agora, né? Parou, travou a tela, e aí... Tela azul. Tela azul. E aí na terceira parte já tava chutando o pau da barraca, dizendo eu quero ir embora daqui, eu não quero falar mais nada. E aí eu falava super direto na terceira parte. Entendi. Falava a questão, era perguntava, respondia. A pessoa que fez comigo o teste foi até uma professora boa, eu achei, porque ela até me perguntava assim, por quê, né? Me fale mais sobre isso. Não ia muito a fundo. E eu não desenvolvia. Porque eu já estava cansada de tanto falar, já estava de saco cheio, não tinha treinado exaustivamente, né? E aí eu não me saí bem mesmo, eu fiquei muito triste. Como é que foi essa nota sua? Tirei 6. Na primeira. 6 na primeira. E aí eu pensei, acabou o sonho do Canadá. Né? Olha porque eu tenho um problema de... eu fico muito nervosa. E aí eu suava muito. Eu imaginei, eu nunca vou conseguir conversar com ninguém em inglês, porque eu tenho nervosismo. Então, assim, eu sei que eu não vou conversar. E aí entrou uma parceria em minha vida, que foi você, e Easy, eu não sei, né? Sim. Então, Easy é um anjo da guarda junto com você, que eu tenho pro resto da minha vida. Que eu falava com ela assuntos diversos, mas com Simon era foco total, faixa preta. E aí eu lembro que quando eu entrei na primeira aula sua, você dizendo que você não precisa saber tudo. Você tem que saber um golpe e usar ele diversas vezes. Olha e só. aí foi que eu comecei a imaginar que eu não tinha que saber o vocabulário completo de inglês, como eu achava que tinha que saber quando eu tirei 6. Porque eu pensei, tenho nervosismo, tenho vocabulário, que eu não sou nativa, então eu não sei, e eu vou escorregar, porque eu vou cometer vários erros pelo nervosismo também. Então não é que eu não saiba, é porque eu vou estar tão nervosa que eu vou escorregar. Sim. E aí você diz, acalma menina. Pera aí... lá, vamos voltar um minutinho aqui. Você entrou em que turma, você lembra? Não, acho que foi na 3, foi antes de ter o combo. Então você entrou na TSM ainda. Foi. Entrou na TSM, caramba. E aí, vamos com calma aqui. Calma lá. Antes de entrar, que a gente já foi lá na frente. Aí seu marido foi lá, seu noivo, né? Você falou, seu marido já, né? Foi lá. Exato. Foi lá, te mostrou o meu perfil, você começou a seguir, viu a Débora lá nas lives. Era a Débora, né? Que você tava acompanhando. A Débora foi realmente isso mesmo, que eu vi ela tão nervosa um dia, na parte 3 ainda. Tão nervosa que eu falei assim, seguinte, nós vamos fazer um combinado aqui. Você vai vir aqui toda live. Vamos ver se esse seu nervosismo vai durar 10 lives. E ela foi muito mais, né? E aí, você falou assim, aí eu falei que eu fui abrir a turma lá, a TSM3. Você tinha alguma coisa que te impedia de entrar nessa turma? Ou você falou, não, vou entrar já direto e tudo. Como é que foi? Então, foi meu noivo, né, que disse, Angélica, pelo amor de Deus, já
deu o pedido a ele assim que ele abriu a turma, não bobei. Eu falei, não vou bobear de jeito nenhum. Eu queria, na verdade, uma mentoria com você, mas na época eu acho que o TSM era primeiro, eu acho que você tinha que fazer o curso. Sim, até hoje, na para depois verdade, pegar a né? mentoria. Porque essa aí foi uma escolha em termos de eficiência, não só para mim, quanto para os alunos. Porque antes, quando eu só dava aula, eu percebi que eu perdia muito tempo, e na verdade eu perdi o dinheiro do aluno, explicando o método todo nas aulas. Eu falei assim, gente, se eu colocar isso aqui dentro do curso, ele já vai chegar na mentoria sabendo as técnicas, né? E aí que foi, desenvolveu e tal. Então tá, aí seu marido falou, entra nesse negócio logo na primeira, tanto você garantiu os bônus da mentoria. Eu lembro que Lúcia tinha colocado até um cupom de desconto. Ah, verdade. E tinha colocado o acesso a um grupo exclusivo que ela fazia parte. E eu, na agonia de entrar, porque tô louca de perder sua turma, de jeito nenhum. Eu tinha visto a evolução da menina, então assim, você era meu foco, né? E aí, assim que você abriu, acho que foi 5 da manhã aqui, eu cliquei para entrar na sua turma. E aí valeu cada centavo. Porque foi uma experiência maravilhosa. Eu comecei a entender realmente como é que funcionava o IELTS, porque o IELTS não é questão de conhecimento, né, de inglês, é questão de técnica e de prática, né? Quanto mais você pratica, mais sorte você tem. Como que foi quando você entrou? Você viu lá que tinha as técnicas, aí você finalmente falou assim, então é isso aqui, como é que foi? Conta isso aí. Eu vi que eu ter feito completamente diferente do que era para fazer. Disse, fala um pouco mais aí. Era para eu ter falado menos coisa na primeira parte, né? Guardado as cartas primeiro, né? Guardado as minhas cartas para a carta da final, na terceira parte, para daí sim eu falar com mais desenvolvimento, mais desenvoltura. E tinha que praticar com colegas para conseguir atingir 2 minutos. Porque você falava das mentorias, né? Super importante, mas o contato diário com coleguinhas fez a maior diferença na minha vida. Como você mesmo ajuda a gente a criar vários grupos. E aí eu consegui pegar com você palavras avançadas, estruturas avançadas e com eles colocar em prática, porque a gente já sabia. A técnica, né? Já sabia a técnica e eu já sabia quem usava cada tipo de palavra. Por exemplo, a gente tem até hoje um grupo, e aí meus amigos estão aqui. Eles fazem parte disso, eles sabem. E aí eu usava com eles as técnicas que você falava e as palavras também. Então a gente trocava figurinha. Então, por vezes, eu escutava eles falando a palavra e dizia, epa, essa é a palavra de Simon. Aí eu anotava. Eu queria usar também no meu discurso. Então, foi maravilhoso para o meu speak, para minha confiança também. Porque, assim, de tanto falar e falar com vocês, você me dá nota naquela hora, assim, dar um feedback, isso me fortaleceu muito. E eu também entrei, eu me lembrei agora, antes de fazer com você a mentoria, eu lembro que eu entrei numa mentoria em grupo que teve. Sim. Não teve a mentoria em grupo? Então, eu entrei nessa mentoria em grupo e eu consegui ver quanto isso foi bom para mim. Porque eu conseguia ver a minha evolução e ver as dos colegas. Exato. Porque aí eu conseguia avaliar os meus coleguinhas, assim, não avaliar pela parte ruim, mas se você conseguir ver o que tá errando nele, que pode também errar em você. Aí você fala, pô, será que eu tô errando isso aqui também? E também o que tá bom. Que é o que eu falava, né? Que eu pegava as palavras deles, que eles usavam, né? As palavras avançadas. Então, eu pegava deles e tentava usar no meu contexto. Então, isso fez muita diferença. Perder essa minha trava de falar em público, perder a minha trava de falar com pessoas, né? Que estão falando também inglês. E super ajudou. Minha irmã tá assistindo essa live agora, por sinal. Eu vi ela entrando por conta do celular do meu noivo. Enfim, tudo bem. Me diz aqui, o que você acha que era a sua pior dificuldade antes? Vergonha. Eu tinha muita vergonha. Ficava muito nervosa. E principalmente eu não sabia técnica nenhuma. Você ia na raça, né? Eu achava que era uma conversa normal. Porque na minha cabeça, eles iam avaliar o seu conhecimento.
E no IELTS não é assim, né? Ah, olha O isso que você IELTS, falou. Olha isso que você falou. Você achava que eles iam avaliar o conhecimento e não a forma pela qual você expressa o Isso, conhecimento, né? Você isso. falou uma coisa mais cedo que eu fiquei assim, gente, isso é muito forte. Que é aquela frase lá do jiu-jitsu, né? Às vezes a gente acha que você tem que ir abraçar o mundo, saber todos os vocabulários, tudo. Você só precisa É, saber as coisas certas, né? É a famosa frase lá, você não precisa ter medo da pessoa que sabe 1000 golpes. Você tem que ter medo da pessoa que uhum. sabe um golpe e treinou ele 1000 vezes. E foi É, exatamente isso que você fez. É, com essa dificuldade sua, né? Do nervosismo e da vergonha de falar, como que você acha que aprender as técnicas te ajudou a solucionar isso? eu já previa o que eles iam me perguntar. Então, assim, eu Fala um já pouco tinha um mais. esqueleto, já tinha na minha cabeça o esqueleto de como é Uhum, que ia ser. uhum, Então, eu conseguia prever e até mesmo antes da prova, né, eu começava a imaginar respostas que eu poderia falar. uhum. Então, quando teve um, inclusive, que antes de uma das provas, porque eu fiz mais de uma, Uhum. infelizmente, É, tudo mas eu fiz certo. mais de uma porque eu ainda não consegui o que eu preciso no write, então Uhum, uhum, tive que fazer mais de uma. Teve uma delas que até um dia antes eu estava revendo um material seu e falava sobre animal de estimação, pet. hum, E aí, quando eu já peguei as palavras, todas que tinha dado na mentoria, né? Todas aquelas palavras avançadas, e aí eu comecei a treinar. Eu falei, não, vou treinar isso daqui, algumas, né? Vou treinar um speaking aqui, eu mesma, eu espelho, uhum. e para usar. Quando chegou na hora da prova, a parte 2 foi sobre pet. Olha só. Aí eu dei uma risadinha na hora, eu falei, não acredito, tá brincando. Aí eu falei, super tranquila, sobre meu pet, né, minha gatinha. Uhum, E aí, tirei nota boa, assim. Eu fiquei muito, muito, muito feliz e vi que realmente não é... É você prever. Prever o que vai acontecer, uhum. treinar de novo, não ter medo de falhar. Falhar faz parte do processo. Sim, A gente não nasceu falando em inglês, aliás, ninguém nasceu falando, né? Todo mundo começou a falar algum tipo de língua. né? Então, a gente aprende com erro e aí faz Uhum, parte do processo. E é isso que você me explicou. Então, assim, eu comecei a ficar mais calma. Simon não é um professor. Simon é um mentor. Ele é realmente um cara que inspira e que dá confiança. E isso meus colegas, meus amigos que eu falo no grupo, eles sabem disso. Que eu sou muito grata a você, já falei lá no grupo, inclusive, porque, assim, você se lembra, mas eu me lembro que eu fiquei várias vezes nervosa, com medo. Você, não, Angélica, não é por aí não. Vá lá, vamos lá, uhum. fala. E assim, tirou meu medo, tirou minhas travas. Você não fala com julgamento. Você fala com intenção de acrescentar, né? E é uma das coisas que eu admiro pra caramba, porque até o jeito de você corrigir é diferente. Você fala, não, mas se você usasse isso daqui, não, mas vamos checar aqui, um spelling check, ou então uma pronunciation check, vamos Uhum, lá. Então, assim, uhum. não é aquele negócio, olha, você errou aqui, olha, você tá errando aqui. É diferente, parece sutil, mas para quem está sendo avaliado, é Faz diferença, diferente. né? Faz diferença. Faz, Tá. faz. Porque Ó, você se mata estudando, que uhum, a gente se mata. Eu vejo uhum, por mim e por meus colegas, a gente se mata estudando. uhum. A gente não tem quase horário vago, né? Quando não é Sim, com sim. podcast do ouvido, é eu estudando algum outra skill. E Uhum, às vezes você fica triste, porque, poxa, eu tô errando ainda, né? Então, assim, o jeito de falar me ajudou, o seu jeito de falar me ajudou bastante, ter mais uhum, confiança. uhum. E a continuar ao processo, ao degrauzinho. A consistência, né? A consistência. É, Ó, se tem uma coisa que eu lembro de você, eu lembro da sua primeira vez, a sua primeira mentoria, a primeira vez que você respondeu. E aí, olhar para você hoje, tendo virado a faixa preta, assim, é uma distância muito grande, né? Mas às vezes a gente tá no processo, né? Você fala assim, eu quero passar no IELTS, você tá lá na frente, você tá no básico. Você mesmo falou que entrou no básico, né? Você tava no básico quando foi. você entrou. E aí você fala assim, mas tá muito longe. E aí você vai fazendo. Quando você olha para trás, você fala assim, eu ainda não cheguei lá.
No seu caso, você já chegou, né? Já virou até faixa preta. Mas a pessoa fala, não cheguei lá. Mas você olha para trás, você vê que tem uma evolução ali muito grande, né? A gente esquece de olhar o quanto a gente já percorreu. E aí, eu lembro muito de você ser... Ó, e eu vou te falar uma coisa. Quando eu tô lá no jiu-jitsu, que eu tô lá treinando, aí às vezes na hora da luta eu sofro lá na mão dos outros, sabe? Os mais graduados. Às vezes um faixa roxa, um faixa marrom, até uma faixa preta. Eu falo assim, cara, você é muito técnico, bicho. Você é muito técnico. Eu tento com você, mas não tem saída, porque você é muito técnico. E se tem uma coisa que eu lembro de você, é que você era esse tipo de aluno, um aluno técnico. Você sempre estava lá mirando nas técnicas. Sempre, sempre. Não era? Eu falava sempre com você, Angélica, a técnica tá aqui. Eu tô vendo você aplicando na parte A 1, na técnica parte tá 2, na aqui. parte 3. Exatamente. É exatamente isso. Eu tomei uma bomba na primeira e eu percebi assim, que sem técnica não ia, né? Uhum, Sem técnica não tem como desenvolver. uhum, Não tem como desenvolver um diálogo legal, né? E sustentar um diálogo por mais de 1 minuto. Para quem não tem nível de inglês bom assim, né? sim, sim. Quem não é fluente em inglês. Então, Uhum. eu tinha que usar as técnicas. Aí eu usava. Eu usava diariamente as técnicas. Dentro da prova, o que que você acha que era a sua maior dificuldade? Deixa eu ver. A parte 3. A parte 3 para mim, Por quê? depois que eu entendi a técnica, né? Começou a ser a pior parte. Porque a parte 2 ela é muito ampla. Então, eu conseguia mudar para o tópico que estava mais confortável. Uhum. Então, perguntava alguma coisa de viagem, por exemplo, eu começava a falar sobre alguém que eu gostava que estava na viagem comigo. Então, eu conseguia sair do foco do jeito que eu quisesse. Uhum. Na terceira parte, não. Na terceira parte, eu tinha que falar sobre aquele específico tópico. E aí isso me confundia. Não me confundia, mas me puxava mais, me Uhum. demandava mais. Uhum. E foi aí que, com as suas técnicas, eu consegui utilizar. Aí você explica lá no curso como é que tem que ser feito, né? Como é que você tem que explorar essa Uhum. pergunta. Uhum. Do jeito que você pode abranger mais o que, é que ele quer ouvir de você, né? O que é que ele está esperando que você fale. Sim. Então, eu conseguia desenvolver ele melhor. Não precisava levar para minha zona de conforto, para outro tópico. Eu ia Uhum. desenvolver o tópico que ele pediu de um jeito que fosse bom para ele, né? Que ele quisesse e para mim também, que eu sabia o que eu estava colocando para ele. Sabia o que eu estava dizendo, que era do mesmo tópico, mas de um jeito que eu pudesse prever. O que, que eu Olha o poderia que que você falar. falou. E eu não sei se você vai lembrar de mim falando isso. Eu falo isso, acho que eu falei isso semana passada. Falei assim, ó, a gente não tem controle da pergunta que a gente recebe durante o teste, mas a gente tem Não, não tem. controle da resposta que a gente dá. Se você sabe aplicar a Perfeitamente. técnica, você tem o controle ali de como você vai responder. E é engraçado você falar isso, porque eu não sei se você se lembra também, mas durante as nossas mentorias, eu falava assim: a parte 3 é onde você está despontando, é onde você realmente thrive, prospera. Por quê? Porque você pegou a técnica, Lembro, eu lembro, né? eu lembro. E foi que eu ganhei confiança em conseguir fazer a prova. Então, assim, foi aí que você me dando os feedbacks, Uhum. foi me dando, né, o puxão. Também pergunta pro pessoal que foi o general que Sim, eu pode fiz. responder. Fiz o general. E assim, eu consegui. Infelizmente, eu fiz em uma cidade que eu não gostei muito da prova. Eu Uhum. não sei se eu criei um trauma de lá, da primeira que eu fiz. E aí eu falei, não, peraí, se ele tá me dando essa nota aqui, tá me dando nota boa, se eu tô ficando confiante, e Izzy também, né? Eu Sim, falava com Izzy, sim. mulher, pelo amor de Deus, você tá bem? E aí eu falei, não, então eu vou marcar. Aí marquei para outra cidade Uhum. e fiz em outra cidade. E aí a outra cidade me deu nota bem boa, 7,5 de 6 para De 7,5 6 foi para um 7,5 é pulo, bom, né? foi um pulo gigante. É Então, bom, assim, eu né? fiquei bem mais feliz. Às vezes eu percebi que pode ser, às vezes, também o lugar que a pessoa tá, né? No meu caso, o lugar que não me favorecia, eu não me sentia confortável pelo Isso. momento que eu tinha passado lá, né? Uhum. Então, mudar de Uhum. ambiente para mim fez muita diferença, porque Uhum. é nervoso, né? Quem sofre de ansiedade aí tem uma dica aí. Então, Exatamente, assim, exatamente. isso pode mexer. Então, Ó, quem quiser mudar de ambiente vale a pena.
Mas siga a técnica de Simon, que funciona. Porque no final das contas é a técnica. O ambiente ele vai te É, deixar mais confortável para aplicar a técnica, né? isso. Exatamente. Agora, uma coisa que eu queria voltar ali, que você falou, eu achei interessante, você falou que você entrou no programa quando você era básica, né? E aí, geralmente, o pessoal tem aquela ideia assim, eu vou primeiro estudar inglês, melhorar meu inglês, para depois eu olhar para o IELTS. Você Uhum. entrou já no básico. Como que você vê você ter entrado no básico e trabalhado as técnicas e o impacto disso no seu inglês geral? Nossa, assim, é impressionante, porque eu achava que eu sabia. Né? Assim, não, eu sei, né? Eu sei me Eu virar, eu sei sei me inglês, virar. né? Eu sei me virar. Mas não, eu não sabia nada. E aí foi quando eu vi, né, que você colocou a pilha de livros que você leu, a montanha de livros que você leu. Eu Oi. falei, realmente, eu comecei a ler um livro, não sai da primeira página. De tanto assim que eu queria ver vocabulário. Então eu vi que eu não sabia. Eu não sabia. E aí eu tive que botar a humildade no braço e agarrar a preparação, né? Dizer assim, não, eu tenho que treinar. Chegou uma das pessoas que não faz parte do meu grupo, uma das que eu fui conversar, que ela não teve paciência de conversar comigo, pelo meu nível de ser muito inferior ao dela. Ela era professora que queria fazer uma prova já do IELTS, então ela só queria mesmo treinar as técnicas, e eu era iniciante. Então ela não teve paciência de me ouvir. E isso eu devo muito ao meu grupo, porque Ricardo, vou citar ele aqui, porque foi ele, né? Outro faixa preta, né? Isso, eu entrei no grupo, primeiro começou com 3 pessoas, Fabi, Maura, Ricardo e Paula também, e são 4, né, porque Fabi e Maura... Sim, é a mesma coisa. Então, aí começou com 4, e assim, ele muito, muito, muito carinhoso com a gente o tempo todo, porque ele fazia parte, mesmo já tendo a faixa preta, Sim, ele ia lá e falava sim. com o pessoal, e conversava com a gente, tinha paciência com a gente. Então, isso mostra o quanto é importante ter, primeiro, alguém de boa vontade, mas nem sempre você encontra, mas um profissional que queira lhe ouvir, saiba lhe ouvir, né? Porque ele consegue lhe avaliar. Como a gente às vezes não tem, nem todo mundo tem paciência de ouvir que está começando, um professor é excelente, porque ele vai lhe mostrar o caminho, né? Vai lhe mostrar, vai por aqui, vai por ali, e não vai lhe julgar, né? E não, como a pessoa que eu tinha feito antes me deixou muito para baixo. E às vezes é isso que você fala, né? Você falou lá no início que quando você fez seu primeiro teste, você falou, acabou o sonho para mim. E aí, Isso, às acabou. vezes, a única coisa que a gente precisa é de um direcionamento. Vai aqui, ó. Faça isso aqui e não faz isso. Vai aqui. Com direcionamento muda. Tanto que você vê hoje, tá você aqui, ó, faixa preta. Pois é, eu nunca imaginei. Eu lembro que um dia eu estava ouvindo as suas coisas, os seus vídeos, e você colocou a faixa preta de uma aluna que tinha tirado. E eu estava indo almoçar. Então, assim, no meu horário de almoço, eu costumava sempre te ouvir alguma coisa relacionada sempre a inglês. Peraí, só um minutinho. Peraí, que eu também tô gravando aqui, senão vai picar aqui. Peraí, um segundo. Aí, vai, pode ir. Aí eu postei então, lá. Você postou que tinha uma faixa preta, que tinha tirado 7,5. E tinha Ricardo, que tinha tirado mais, acho que Tirou 8. 7,5, nem Tirou lembro. 8, Ricardo. Foi, tirou 8. Eu falei, minha gente do céu, quando é que eu vou conseguir tirar essa nota? Impossível, né? Se eu tirar 7, já tô pulando. Ter tirado 6, 6,5 já era um avanço grande. 7 era meu objetivo. E quando eu vi lá 7,5, eu falei, meu Deus, o que aconteceu aqui? Então, assim, pra mim, eu não esperava, eu esperava um 7, né? Eu esperava um 7, mas a técnica é tão bem aplicada. Né? E era a nota que eu tava te dando na mentoria, você lembra disso? Era a nota que eu tava te dando. Então, eu acho que quando você olha para aquela nota, né? E aí você me diga se eu tô certo. Quando você fala, beleza, eu sou faixa preta. Não é nem o fato de você saber inglês. Mas aí você fala assim, eu fui capaz de chegar aqui onde eu achava que eu não chegaria. Não é um ato de você chegar naquela nota. É tudo que você tem que fazer, quem você tem que se transformar para chegar naquela nota. Então, e aí das mentorias você falava que eu tirava 7,5,
Mas eu falava, não, tudo bem, 7,5 eu tirei porque eu tô em casa, né? Tô no conforto da minha casa, tô tranquila, não tô nervosa. Então, isso não vai, eu acho, né? Isso vai afetar no dia da minha prova, quando eu estiver lá num lugar desconfortável, com pessoas me encarando, me julgando, me analisando. Então, assim, não afetou, porque eu tirei a mesma nota que você tinha me dado. Porque eu já sabia, né, o caminho que eu tinha Técnica, que ir. né? Então, assim, eu só tenho a agradecer. Só me ajudou. Realmente, meu inglês evoluiu bastante. Deu um bom. É até isso aqui que a Bruna tá falando aqui, de você se cercar de pessoas que têm aquele mesmo objetivo, né? Eu falo que isso é a forma mais fácil ou a melhor forma para você fazer algo que é muito difícil se tornar fácil. É você começar a andar e se envolver com pessoas que já fazem aquilo que você quer fazer. Isso. Porque você vai ser arrastado. Eles já estão fazendo aquilo, né? Tem várias pessoas nesse grupo que a gente se ajuda mutuamente. E assim, tem Mark que teve aqui já, também tá nesse grupo. Outro faixa preta, né? Outro faixa preta. Então, assim, a gente conversa muito, tem dias que eu tô pra baixo, né? Eu falo, pessoal, hoje não tô bem e tal. E até eu fiz uma outra prova, fiz a Duolingo, né? Não tem nada a ver com o IELTS, mas eu fiz Duolingo por causa deles, né? Foram eles que me ajudaram. Eu tava tão triste com o IELTS que eu falei, vou desistir desse negócio, não vou mais fazer nada de IELTS, não. Aí, Marta, venha pra cá, Angélica, venha pra cá. Venha pra cá logo, você faz aqui. Eu, não, rapaz, eu tô triste. Ele, não, faço também o Duolingo. O Duolingo é 325, que é uma nota boa. Aí eu falei, caramba. Então, assim, o inglês a técnica que também tem speaking lá, né? A técnica que eu utilizei no IELTS serve também para outras provas. E eu vi que eu tinha assimilado realmente o conhecimento. E na hora de eu ficar triste, a peteca não caiu, porque eu tinha gente do meu lado que eu via que estava naquela mesma situação e que a gente estava conseguindo dar ânimo para o outro. E isso foi essencial, porque até hoje a gente conversa lá. Tem dias que a gente não tá bem, vai lá e conversa. É esse grupo que se forma, né? De pessoas com o mesmo objetivo. Isso é o caminho mais fácil para você conseguir o que você quer, né? Agora deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Tem gente que fala assim, ó. Eu já sei inglês. Será que eu preciso fazer uma preparação específica para passar pro IELTS? O que você acha? O que você tem para falar disso? Com certeza, sem dúvida. O IELTS não é para brincadeira, não é para iniciante, também não é para profissional, não. O IELTS é uma prova muito casca de banana, que você tem que ir com o maior cuidado, porque eles querem te pegar. Ela é feita para você errar. Ela é feita em todos os pontos para você errar, para você cair, para você fracassar. E tem as técnicas que eles querem que você use. Se você colocar o que você sabe sem colocar a técnica, você não vai entrar. Porque não tem. Você pode falar por 2 minutos lá, você pode falar por 1 minuto na primeira parte, pode falar por 5 minutos. Se você não falar do jeito que eles querem, você não vai conseguir. Não é desestimulando, é sendo realista. Sim, é realidade, né? Me desestimulou a primeira. Então, assim, se eu tivesse alguém para indicar hoje, né, para fazer, estude primeiro, né? Quando você tiver fera naquilo ali, você vai lá e faz. Porque é uma prova que ela não mede, como eu falo, ela não mede conhecimento, ela mede técnica. Nossa. E é você fazer até atingir o que eles querem que você atinja, até conseguir o que eles querem. Você falou tudo, né? O IELTS não tá testando seu inglês, ele tá testando se você sabe fazer o IELTS. Né? É diferente. Então, é isso que a gente às vezes fica frustrado no grupo, porque um fala com o outro, poxa, eu não acredito, fizeram isso. E aí a gente fala, lembre-se que o IELTS não é questão de conhecimento, de técnica, né? Exatamente. Muito bem. Tem algumas perguntas para você aqui ainda. Uma pergunta que eu tenho aqui para você é o seguinte: o que você acha que mais atrapalha alguém que está começando a se preparar para o IELTS? Muito material online de graça que promete muita coisa e não cumpre nada. Fala mais sobre isso aí. Muita informação. Eu quando eu comecei, na época de genética, que estava estudando francês, eu vi um vídeo assim, aprenda o IELTS em 1 semana. Passe no IELTS em 1 semana. Falei, pronto. É isso que eu preciso. Tá feito. Tá feito. Aí eu entrei no vídeo,
o vídeo, eu digo, meu Deus, tô realizada, já vou fazer o IELTS. Então, eu achava que era uma coisinha boba. Ou então, professores que às vezes falam, né, em vídeos e tal, algumas coisas, algumas dicas de você falar, tipo, fale isso na primeira parte, fale isso, de palavras-chave que você tem que usar. E não é assim, né? Então, assim, tem material na internet, tem material de graça na internet. Eu mesma fiz uma besteira grande. Então, assim, eu já tinha feito isso, meu noivo até hoje vai pra tirar comigo, tá brigando comigo. Eu tinha feito uma prova que eu tinha tirado nota boa já, né, não no writing. Aí o que eu fiz? Relaxei. Disse, não, eu já sei. Eu já sei, não vou mais treinar, porque eu já sei. Vou pegar material de graça na internet e vou treinar, sozinha por conta própria. Falhei completamente depois de ter pegado esse material online, que era de listening e de reading. Para você ver, eu fechei a prova depois, mas antes, eu fechei a prova antes, depois eu fiquei abaixo do esperado, caí bastante. Então, assim, para ver que pegue gente que tem capacidade técnica para te orientar, pegue material sério, material correto, porque às vezes custa mais caro, mas é mais caro você fazer a prova mais de uma vez. Nossa. E eu falo isso com propriedade. Porque, com assim, propriedade, né? Eu moro num lugar afastado, eu moro num lugar que não tem prova do IELTS, então tem que pegar um avião para ir. É muito caro para mim. E foi mais caro as viagens que eu já fiz para fazer o IELTS do que qualquer curso que eu tenha pago. Às vezes a pessoa não põe no papel, né? Não põe. E Exato. aí acha que é brincadeira. Primeiro, que fazer a prova na louca acaba com sua autoestima. Sim, né? ainda tem isso, né? Então, assim, eu não faria isso, não. Se eu fosse mudar o meu caminho, eu não faria o que eu fiz de início. Porque eu me mutilei. Eu me coloquei um alvo grandão e mas ainda bem que eu consegui de volta, né? Que consegui você. Mas assim, se não fosse você, eu teria já desistido há muito tempo. E tem gente que não tem esse suporte, né? Porque eu não desisti porque meu noivo não deixou. Meu noivo fez, não, você vai continuar, tem esse rapaz aqui. E como eu já tinha te visto por causa de nas aulas antes que eu estava no francês, eu digo, realmente, se aquela menina conseguiu, que eu vi a evolução dela. Sim. Se ela conseguiu sair, porque ela travava demais, eu lembro que ela travava muito. Ela travava pra caramba. Então, assim, eu falei, se ela conseguiu, eu também consigo. Então, ela foi inspiração pra mim. Não sei nem onde é que ela tá agora. Ela já tá aqui. Ela já tá aqui no Canadá. Acho que deve ter 1 ou 2 meses. Já tá no Canadá. Então, ela foi inspiração pra mim. De pessoa que continuou, né, com dificuldade, mesmo com medo mesmo, ela ia pra live. Eu lembro que a primeira live com você, eu tava transpirando pra ir. Eu não queria... Eu entrei em várias lives e não fiz o request, porque eu tava com medo de falar, de me julgarem e tudo. E aí eu via que tinha gente que nem era aluno seu e entrava e falava. Eu falei, mas que desaforo. Eu sou aluna dele e eu não tô entrando pra falar. E tem gente que não é aluno, tá entrando e tá aproveitando, tem conhecimento. Tem uma menina que ela disse... Inclusive, não sei se você lembra, eu não sei o nome dela também, mas ela disse que ela passou, e ela não era nem sua aluna. Ela passou só com as dicas que você dava nas lives que você dava pra ela. Digo, mas que absurdo! Eu sou aluna dele e não estou aproveitando as lives de Simon, porque é diferente. Assim, você dá a técnica, né? Você estudar, mas você botar aqui pra praticar tete a tete, a prática, né? É diferente. É a prática, né? É diferente. E é muito disso, né? De você fazer apesar do medo. Né? Eu falei, acho que foi ontem ou anteontem, não sei, eu falei na live, ou hoje, sei lá, já fiz tanta live semana que não tô nem lembrando. O que vai te fazer passar no teste do IELTS não é o seu nível de inglês. É se você está fazendo o que você precisa fazer. Você está fazendo? Então, eventualmente, você vai chegar lá na nota que você quer. Né? É só isso. Angélica, me fala aqui. Tempo, né? E tempo, é o tempo, né? O que você diria para quem tem aquele mesmo problema que você tinha, do nervosismo? Confie com quem você está estudando, com quem você está treinando. E confie em você também, né? É como eu lembro de uma frase que Simon me disse, que o cérebro é um músculo. Então, como tudo de academia, ele tem que ser treinado. Eu assimilei assim, né? Um cérebro é um músculo, tem que malhar, ele vai evoluindo, você querendo ou não.
Então, eu achei que quanto mais eu treinasse, mais meu cérebro se acostumar com aquilo ali. E uma hora ou outra aquilo ia acontecer. Porque na persistência, ele ia ter que funcionar. E E funcionou, aí né? ele funcionou, E né? funcionou. Então, Funcionou bem, né? De foi, 6 funcionou para bem. 7,5 é muito bem, né? Foi muito bem. Muito bem. Me fala aqui, o que que você acha, você hoje, né, sendo uma faixa preta, tendo chegado nesse nível aí, o que que você acha que é uma coisa assim, que a pessoa que está começando a se preparar, ou a pessoa já está na preparação, o que que você acha que ela deveria fazer, mas que talvez ela não faz? Talvez seja um ponto cego dela. Você fala assim, ó, isso aqui talvez você não está percebendo, mas faça isso. Eu vou falar por mim, assim, eu tinha... Uhum, E eu vejo por meu noivo também, ele tá estudando, mas ele não tá com foco no IELTS, não, tá? Mas a gente tem muito medo de falar, de se expor. E acha que consumir conhecimento, engolir reading, engolir listening vai te fazer melhorar. Não vai. uhum, Então, assim, treine muito. Porque você vai conseguir tornar aquele conhecimento seu quando você treinar. E treinar para valer. Então, não fique com vergonha de aparecer em live. Simon, apareça. Não fique com vergonha de se expor a colegas que estão aprendendo junto com você, se exponha, que ninguém está aqui para lhe julgar. E se te julgar a pessoa que está errada, então sai do grupo, vá para outro. é, Enfim, eu encontrei, né, meu grupinho, então assim, estou feliz, maravilhosa com eles. Mas sempre vai ter gente que vai querer te abraçar, né, e vai querer te ajudar. Sempre vai ter. Você pode não encontrar de primeiro, mas você vai encontrar. E procure alguém para te guiar. Porque na hora que você precisar de ajuda, você vai saber a quem procurar. Eu lembro que eu perguntei muita coisa a Simon no particular. E ele me respondia prontamente. É um cara que, assim, como eu falei, é um mentor, né? Ele me deu norte em várias etapas. Então, eu sou grata porque eu tava muito perdida no meu caminho do IELTS. Eu uhum, tava achando que não era para mim, né? Porque mesmo falando com Easy, eu ainda tava travando, mas não era porque eu não sabia inglês, né? Eu já tava falando com Easy há um tempo e eu sabia inglês. Então, o que eu não sabia era colocar o meu conhecimento na técnica do IELTS. Então, foi aí que Simon entrou na minha vida, né? E aí fez toda a diferença. que bom, que bom. E hoje você tá aqui, né? E hoje eu tô aqui. É, Realmente, eu não imaginaria que eu estaria aqui hoje. Se não, me contassem isso, eu não imaginaria que eu estaria aqui. Mas eu estou aqui. E eu fico muito feliz em estar aqui e falar a todo mundo que me ajudou nesse percurso do speaking, porque realmente foi uma luta muito grande, muito grande. E assim, eu sei que foi porque eu acordava 5 da manhã para fazer speaking com o pessoal de outro país, lá no começo, lá uhum, atrás. Então, assim, eu chegava do trabalho super cansada, tava nem um pouco afim de fazer speaking com o grupo, nada, zero. Mas aí, pelo compromisso do grupo, né, porque eu já tinha combinado com eles de falar em grupo, já tinha dado minha palavra de que eu ia participar, eu era mesmo cansada, eu via a Fabi mesmo, que era uma das uhum, pessoas que me motivava também a estar lá, que ela trabalhava pra caramba, trabalha pra caramba, né? sim. E aí ela pegava estrada e tudo. Eu dizia, não, véio, Fabi não falta um, velho, não tem como eu faltar. E eu ia lá e ia fazer também a live, É o então, poder do a grupo, live né? não, É o poder do grupo. o poder do grupo. É Olha o só, e poder do você grupo. falando isso, você deixa muito claro pra mim. Eu sempre que eu entrevisto um dos faixas pretas, eu fico procurando ali os padrões. E eu vejo, olha o que você falou. Você falou que você chegava mesmo cansada, você acordava mais cedo de manhã e mesmo cansada fazia. Aqui que a gente vê que é fazer o que tem que ser feito. Tô cansada, mas eu Justamente tenho que fazer. Então eu vou fazer o que tem que ser feito. Entende? é, É o padrão ali dos faixas pretas. Todos os faixas pretas foram assim, todos, né? Tá. Eu te perguntei o que, que você acha que a pessoa devia fazer que talvez ela não tá fazendo. E aí eu quero te perguntar, e isso eu pergunto, é tanto para poder ajudar quem tá aqui assistindo, tanto também para eu poder entender o que funciona e o que não funciona no método. O que, que você acha que a pessoa não deveria fazer? Talvez ela tá fazendo, mas ó, isso aqui não faz não. Ai, Senhor, deixa eu ver. O que eu fiz? Eu fiz muita coisa errada, né? Então não faça prova de cara. Não faça.
Não marque a prova, não marque a prova, não marque. Vai estudar primeiro, deixe o Simon te avaliar primeiro, deixa ele dizer a sua nota. Você vai mais confiante para a prova, vai dizer assim, não, Simon já me deu a nota, já é minha, entendeu? Você vai com confiança para a prova. Olha só. Espere uma avaliação séria, né? Estudo material do IELTS, que tem, né? Óbvio, né? Tem material pela internet do IELTS, do oficial mesmo, do próprio IELTS mesmo. Mas, assim, pegue pesado com pessoas que entendem, que já fizeram a prova mais de uma vez, que sabem do que estão, né, precisando para passar. Porque Simon fez a prova mais de uma vez, né, Simon? Sim. E você sabe o que tá falando, você sabe o que eles pedem. Então, vá com quem já errou, você não tem que errar. Não precisa você errar. É exatamente isso. E eu falo assim... Eles já erraram. É interessante você falar essa questão de esperar uma avaliação ou de estar com quem já faz aquilo, né? Porque há um tempo atrás eu já parei de fazer a conta aqui, mas eu estava fazendo a conta só de simulados com os alunos, eu já fiz mais de 1.900 simulados. Então, assim, você vai criando e identificando padrões ali de forma rápida, né? E aí eu consigo cada vez mais ajudar com mais efetividade, né? Quanto mais eu me dedico a isso. Então, é muito interessante isso aí que você fala, né? Eu queria te perguntar uma coisa. E aqui, novamente, não só para ajudar o pessoal, mas para eu entender. Falei assim, ó, isso aqui é um ponto muito forte. O que para você, Angélica, hoje, tendo chegado na faixa preta, o que para você foi o ponto mais forte dentro do IMC, dentro do método? Foi o grupo de prática? Foram as técnicas? Foram as aulas ao vivo? O que foi para você? O grupo é fundamental para mim, eu tenho Deus no meu coração, mas sem as técnicas eu não conseguiria fazer uma boa prova. Então, é nadar sem saber para onde está indo. Então, não dá, não funciona. Mas você tem gente que te apoia, falando com você o tempo todo, site que faz conversa online, né, com nativa, essas coisas, não vai adiantar, porque tem que saber as técnicas do IELTS. Então, você vai falar sobre assuntos diversos, mas você não vai conseguir passar na prova. Então, porque numa hora você vai se perder. E é nessa prova que você se perde, você fica nervoso, e aí você cai numa zona de nervosismo, de erro atrás de erro, você fala o que aconteceu, e aí você me disse uma vez assim, não corrija, assim, não volte para corrigir, errou, passa, ou então lembrou de alguma palavra que você queria usar melhor, né, uma palavra avançada, não se corrija, não volte atrás, corrija. Vai embora. Você, em outro assunto, em outra frase, você vai lá, lembrou dela e usa. Olha, mas é uma faixa preta mesmo. Olha, eu falei disso essa semana. É uma faixa preta, com a faixa preta mesmo. Olha pra você ver. Então, assim, são essas técnicas que têm que ser usadas mesmo. Porque senão você aparenta para o examinador que você está errando. Ou então, não fique pensando. Assim, tem gente que acha que, eu vou pensar... Eu penso até em português, né? Então, porque eu não posso pensar também na hora da prova em inglês. Tem perguntas que eles fazem que são horríveis de responder. Mas tem como você trabalhar uma técnica que você fala algumas coisas antes para ter tempo de pensar sem ter que ficar calado. Porque se você ficar calado, é ruim para você perde ponto. Então, é tudo isso que ele ensina que faz diferença na hora da prova. Que você não fica com cara de que não sabe. Mesmo que você saiba, né? Porque, assim, parar para pensar todo mundo para, mas não pode na hora da prova. Muito bem, muito bem. Ó, última pergunta para você. E essa aqui, ó, é desde lá, você entrando lá no nível básico, estando aqui hoje como faixa preta. O que para você hoje, tendo se tornado uma faixa preta, chegando nesse nível, até chegar a gabaritar a parte do reading, o que para você hoje é claro, em termos do IELTS, que quando você estava lá no começo, lá no início, não era? Prática. A prova é repetitiva. A prova pode ser previsível se você praticar. Se você não praticar, ela não vai ser previsível. Ela vai ser caixinha surpresa para você vai ficar nervoso. Mas se você praticar, você vai esperar exatamente o que ela vai te cobrar. E assim, é praticar e corrigir.
Também não é praticar e largar, né? É praticar e foi. É praticar e se olhar, e gravar vídeo seu, conversando, gravar, porque as lives, as mentorias com o Simon eram gravadas, então a gente fazia live, depois eu ia lá, assistia, e via, e me revia, né? Via que eu estava errando. Então, esse feedback que você se dá é super importante também, porque você consegue se ver de um outro jeito, né? Você consegue ver pelos olhos de um professor, né? O que ele já lhe disse. Então, você vê ali, ó, realmente, eu errei nisso aqui. Então, prática, 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 leva à perfeição, sempre. Muito bem, muito bem. Ó, eu ia encerrar o último, mas alguém mandou aqui, deixa eu ver, Guilherme. Se ela pudesse dar a melhor dica de todas, qual seria? O que você diria para alguém que está na preparação? Do speaking. Do speaking. Tudo. Você é uma faixa preta. Se for de tudo, pega os livros do IELTS de 5 até o 17 e faça, meu filho. Se jogue. Mas se for assim, de speaking, procura esse cara aí, porque ele é o cara. Muito bem. Porque assim, o livro não vai lhe dar o speaking que você precisa. Não vai. Não vai. Então assim, se for para falar do IELTS, se você for bom no speaking já, zere os livros. Porque foi assim que eu fiz com o listening e com o reading, né? Mas com o speaking, foi com tu. Pega esse cara, bota ele debaixo do seu braço, não deixa ele em paz não, fale com ele, porque ele sabe das coisas que ele tá falando. Muito bem, muito bem. Ó, Angélica, foi muito bom fazer essa live aqui com você. Talvez tenha sido uma das lives que eu mais gostei de fazer, não porque as outras não tenham sido boas, mas por causa da sua transformação, entrando lá no básico e chegando hoje aqui como faixa preta, coisa que você não imaginava, você tá aqui hoje. Gostei muito de bater esse papo aqui com você. Obrigada, sabe? Muito obrigada pela oportunidade e pela paciência, né? Porque quase que eu não entro hoje, né? Mas enfim. Mas no fim deu tudo certo, né? Ainda bem. IELTS é paciência também, né? IELTS é paciência, né? Tenho certeza que o pessoal aqui aprendeu muito com você e você vai servir não só de exemplo, como de inspiração para a grande maioria aqui, tá? Obrigada. Beijo, Fábio, você só fã também. Um abraço, Angélica. Um beijo. Tchau. Muito bem, pessoal. Finalizamos por aqui o nosso papo faixa preta. Olha só, demais, né? Demais essa entrevista com a Angélica hoje, viu? Para você, um grande abraço, uma boa noite e até a próxima.